Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, o canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 9 do quarto trimestre de 2024. A lição 9 que tem o tema promessas para pais e filhos, porque da mesma forma que Deus tem promessa para os pais, Ele tem promessa para os filhos, se os filhos permanecerem no caminho da verdade. O quarto trimestre de 2024, como você já sabe, tem o tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é que te prometeu. Se Ele te prometeu, no tempo certo e na hora certa, Ele vai cumprir todas as promessas dEle. Queremos aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal João Carlos Maciel. Dizer você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente e, se for possível, indique esse canal para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Porque se esse canal fosse um canal de fuxico, com certeza a gente estaria aí com mais de 1 milhão de inscritos. Mas como é um canal da Palavra de Deus, um canal de leitura diária de EBD, né? Nós temos um número um pouco reduzido. Mas dou graças a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Então, se for possível, você que não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, indique esse canal para mais uma pessoa. Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, tem Isaías 44, verso 3 e 4, Joel capítulo 2, verso 28 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, que tem como tema a promessa do derramamento do Espírito Santo aos filhos, né? Porque isso é uma promessa de Deus, né? Que ia derramar do Espírito dele sobre os descendentes de Israel e todos os crentes, todos os filhos de crentes, né? Ia ter, porque essa promessa não é só para os israelitas, é para todos os crentes, todos aqueles que aceitaram Cristo Jesus, que permanecem fiéis, buscando, né? Jesus ia derramar o seu Espírito Santo. Isaías capítulo 44, verso 3 e 4 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Né? Veja que ele deixa bem claro que ia derramar, Deus dizendo, do seu Espírito sobre a posteridade dos israelitas e a bênção também sobre os descendentes dele. Né? Isso aí, promessa de Deus. Né? E ia fazer isso e foi feito. Que Deus promete, Ele cumpre. Livro de Joel, capítulo 2, verso 28, que a partir do verso 28 até o verso 32 tem o tema promessa de efusão do Espírito. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Veja que ele, mais uma vez, reitera isso aí, né? De que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, né? E os jovens terão visões, porque vai ter o derramamento do Espírito Santo sobre eles, e isso aconteceu. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, né, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Né? Porque a promessa não foi só para os israelitas, foi até para aqueles que estavam longe, os gentios também receberam, foram batizados com o Espírito Santo. Né? Para eles achavam que era só para eles, mas não era só para eles, era para todos quantos o Senhor chamar, que diz aqui em Atos 2:39, né? No final ele diz, né? A todos, de a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então ele chamou, né? Chamou e batizou também com o Espírito Santo não só os judeus, mas também os gentios. Isaías capítulo 44, verso 3 e 4 é uma promessa divina de que, mesmo em meio à sequidão e ao deserto, Deus está disposto a derramar seu Espírito sobre aqueles que têm sede dele. Se buscar, né, ele vai conceder. Ele promete abençoar nossos descendentes e fazer brotar em nós uma vida abundante e frutífera, que possamos buscar e receber essa promessa, abrindo nossos corações para o Espírito Santo, e que nossa vida seja um testemunho de sua presença,
que abençoa gerações futuras. Assim como os salgueiros junto aos ribeiros viveremos para glorificar glória de Deus, transbordando deserto, transformando o deserto em jardim e sedento em saciado. Porque é isso que deve fazer, né? Nós devemos abrir o nosso coração para Cristo, para que o Espírito Santo possa fazer morada, que nós possamos ser revestidos de poder para pregar o Evangelho e fazer com que, para a glória de Deus, transformando o deserto em jardim e sedento em saciado, que isso deve ser feito. Joel capítulo 2, verso 28, nos revela o coração de Deus, que deseja se derramar sobre seu povo de forma abundante e inclusiva. O Espírito Santo é a fonte de poder e capacitação para vivermos uma vida de comunhão e serviço a Deus. Ele está disponível para cada um de nós hoje, que possamos abrir nossos corações, receber esse derramamento e ser usado para impactar o mundo ao nosso redor. Isso deve ser feito. Abrir o coração para Cristo, para que venha receber do alto poder e ousadia para impactar o mundo no qual nós estamos inseridos. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que está em trevas. A gente está vendo aí o mundo como está hoje. Muitos assassinatos, muita gente envolvida em droga, muita gente envolvida em prostituição. E é preciso que nós possamos ser revestidos desse poder do alto para impactar esse mundo no qual nós estamos inseridos. Pregar esse evangelho do reino, um evangelho que transforma, que salva, que cura, que batiza o homem do Espírito Santo e leva ele para o céu, que é isso que deve ser feito. Atos 2:39 nos revela que o plano de Deus é abrangente e eterno, tocando cada indivíduo, cada família e cada geração. A promessa do Espírito Santo e da salvação é um dom para todos que creem e desejam viver em comunhão com Deus. Que possamos nos lembrar de que essa promessa é pessoal, mas também coletiva, e que ela alcança aqueles que virão depois de nós e todos que estão distantes, tá vendo? Todos que estão distantes, onde tiver, seja lá onde for, por mais distante que seja, mas tiver alguém que crê em Jesus Cristo e buscar ele cada vez mais, ele será revestido com o poder do alto, ele será revestido com o Espírito Santo de Deus, independente de onde ele esteja. Pode ser a distância que for, pode ser do outro lado do mundo, mas se ele estiver ali crendo em Cristo Jesus, com certeza ele será revestido do alto com o batismo com o Espírito Santo. Só basta o que? Ele buscar, crer, porque é uma promessa de Deus para todos, todos quanto ele chamar, tanto os que estão perto como os que estão longe. Então é uma promessa de Deus, e isso foi cumprido também lá no dia de Pentecostes, que estavam ali todos reunidos. Jesus diz: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ficaram lá os discípulos, algumas mulheres e outros que estavam lá participando da festa de Pentecostes, e foram o quê? Batizados com o Espírito Santo, foram revestidos de poder. E muitos começaram a falar em outras línguas, e uns entendiam o que outros estavam falando, E alguém pensou que eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho. Não, ali foi um revestimento do alto que se apoderou deles, e eles começaram a falar em outras línguas, foram revestidos de poder do alto para pregar o evangelho do reino, pregar o evangelho da salvação. E isso deve ser feito, buscar cada vez mais ao Senhor, pedir a Ele esse revestimento para que possamos ter mais ousadia, para pregar o evangelho. Porque se não fosse assim, se os discípulos não fossem revestidos do alto, eles não iam ter ousadia para pregar o evangelho. É tão tal que eles ficaram só ali escondidos. E após o revestimento do alto foi que eles tiveram ousadia para sair e pregar o evangelho, porque estava vendo ali o que é a perseguição. Eles estavam tudo temerosos. Jesus já tinha sido assunto ao céu, e eles estavam ali com medo, tudo. Mas quando eles foram revestidos, eles tiveram ousadia para pregar o evangelho. É tão tal que depois saíram dali, foram pregar, e várias almas foram alcançadas. Porque eles estavam com o poder do alto, revestido, com o batismo do Espírito Santo, e foram pregar a palavra. Aonde eles chegavam, mesmo na perseguição, onde eles chegavam, eles pregavam Jesus Cristo. Falavam do evangelho de Cristo para as pessoas, e muitas conversões aconteceram naquele tempo, mesmo na perseguição. Foi o tempo que mais a igreja cresceu, mesmo sendo perseguida, porque
O Espírito Santo foi ali onde o Atos dos Apóstolos, não era nem para ser, o livro é nome Atos dos Apóstolos, mas era para ser o nome do livro é Atos do Espírito Santo. Foi onde mais o Espírito Santo agiu naquela época, né? E muitas pessoas foram alcançadas por esse evangelho do reino, porque os discípulos tiveram ousadia do Espírito para falar de Jesus. Dessa mesma forma tem que ser nós temos que ter ousadia do Espírito para falar de Cristo, aqueles que precisam, que estão aí aprisionados pelo inimigo, e nós vamos ser o canal para que eles possam ser alcançados e ser salvos por Jesus Cristo. Amém?